Agora nós vamos entrar numa pergunta polêmica, que é do 38ão. 38ão é um cara, você sabe que ele é polêmico, né? Isso aí trabalha na polêmica. Trabalha na polêmica. E M3, que o 38ão fala muito, né? M3. O que está o M3? É inflação? O que ele quer dizer? Boa, isso é uma pergunta boa. E isso confunde muita gente, porque isso aí é um conceito... Pô, o pessoal não sabe. Vocês já passaram aí no TikTok, no Instagram, os caras perguntam assim, quanto que é 10 dividido por 3? Os caras não sabem responder. Como é que vai saber o que é M0, M1, M2, M3, M4? Pô, é um conceito econômico difícil de entender. E aí chega um cara totalmente messiânico, que inclusive admiro muito o que o 38ão tá fazendo. Não acho errado o que ele tá fazendo, acho totalmente correto. Ele tem uma ideologia e tá dando a cara a tapa pra defender a ideologia. Só não apareceu ninguém ainda pra poder falar o que ele tá errado, né? Então, pô, não é errado ele investir 100% da carteira dele em Bitcoin. Eu só não concordo. Por que eu não concordo? E vamos fazer algumas contas aqui agora pra gente entender isso aqui. Pô, o M2 foi aquilo que eu expliquei do banco. Que o banco gira dinheiro, cria inflação. O M3, que o 38ão fala, ele tem duas teorias econômicas. Tem a teoria que é linear e a não linear. A teoria de equivalência e a teoria não linear. O que é a teoria de equivalência? É a teoria que pega o M3, que é o quanto vai aumentar de base monetária, impressão de moeda, somado com o M2, que é esse giro dos bancos, somado com o M1, que é depósito à vista, somado com o dinheiro real, que é o M0. Vocês não precisam entender isso aqui agora, mas qual que é o que você precisa entender agora? Muita gente usa, inclusive o banco, o Fed dos Estados Unidos, usa o M3 para definir taxa de juro. E aí quando a gente vai para a teoria linear, muitos economistas usam o M3 como igual mesmo. M3 é a inflação. Então, se o M3 subiu 20%, a base monetária aumentou 20% a impressão, a inflação aumentou, o M3 aumentou 20%, a inflação aumentou 20% também. E aí tem uma outra teoria, que é a teoria não linear. Que é o que eu concordo, na minha opinião, economicamente faz mais sentido. E aí eu peço até desculpa aí, uma licença poética para os economistas aí que estão assistindo, porque eu estou simplificando tudo aqui, tá? Olha só, o M3, vamos fazer uma conta básica. Se o M3 ele é linear com a inflação, a gente tem que compreender, então, que o que o 38ão tá falando é realmente verdade e não faz sentido nenhum tipo de investimento. Por quê? O cara chega e fala que o juro que a gente investe na taxa Selic ou em qualquer tipo de investimento, imóvel, tudo, a gente sempre vai estar em juro negativo. Por que nós estamos fazendo aqui, então? Estamos falando do que aqui? Por que eu estou falando de banco? Por que eu estou falando... Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí, porque narrativas intrusivas, maximalistas, convencem muita pessoa que não sabe. Né? Então, você pega assim, é igual terraplanista. Terraplanista usa alguns argumentos que são verdades, mas eles encaixam de uma maneira para parecer que é a verdade absoluta. E só ele sabe, né? E a gente pega física, a gente pega economia, a gente consegue contradizer algumas coisas disso. Né? Então, vamos fazer uma conta básica aqui, só para vocês entenderem, ó. Eu vou pegar um dado aqui, que é o preço da cesta básica em 2004. A gente pegar 20 anos. Só para você ver o que é o poder. E a gente até volta lá naquela hora do se você consegue bater 20% ao ano, tá? Eu vou abrir a calculadora aqui. E lá, em 2004, eu pesquisei isso aqui antes, hein? Lá em 2004, a cesta básica estava R$174. Beleza? Então, cesta básica, o 38ão fala que, teoricamente, a gente tem que comprar só o que é necessário, e que o IPCA realmente não reflete bem assim a inflação real, porque vai de 1 salário mínimo a 40 salário mínimo, então tem muita coisa ali, o caviar não sobe 10%, porque pouca gente consome. Então, o IPCA é mais baixo do que deveria ser, concordo com ele. Tá vendo? São verdades, mas que não traduzem uma verdade absoluta. A gente pega a 174, que é o preço da cesta básica, em 2004. Vamos aplicar 20%, que é o M3, que foi a média de 20%, como ele fala, até 2024, pra gente ver quanto que seria o preço da cesta básica. E aí a gente tá falando de cesta básica, por quê? Porque são os produtos mais consumidos no Brasil, né? Então faz aí em casa junto comigo, ó. Tô calculador aqui, R$174,50 vezes 1,2. Por que 1,2? 20%, certo? Aí você vai fazer essa multiplicação 20 vezes. Eu vou clicar aqui no igual 20 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Olha o preço da cesta básica. Será que pega aqui? 9.633. Pegou, né? Dá pra ver ali, ó. Quanto é que você tá pagando na cesta básica aí na sua cidade? Você tá pagando esse preço aí na cesta básica? 9.600 e pouco? Exatamente. Não daria de jeito nenhum. Traduz, é linear? O M3 é linear com a inflação? Será que é mesmo? A Coca-Cola hoje custa 800 pila? Exato, é. Não vale, né? Então, eu sou muito mais adepto do M3 ser um indicativo de pressão inflacionária. Então, ele pressiona a inflação. Se o M3 sobe pra caramba, inevitavelmente a inflação real que a gente sente mesmo
vai subir também. Só que não é linear. Não é assim, M3 subiu 20, inflação subiu 20. Eu tenho até curiosidade de sentar com o 38 e perguntar isso pra ele, de cara, pra ver o que ele vai falar. O difícil vai ser você convencer o 38. Fala! Que, aliás, quando a gente não... O 38 que já veio aqui no Irmãos Dias Podcast, eu não pude estar. A Carol fez sozinha. A gente precisa trazer o 38 pra eu estar aqui junto com ele também. Porque o 38, ele é difícil dele concordar. Bravo. Aliás, é um cara gente boa, hein, meu? Ele me chama de magnata. Ele me manda no WhatsApp, ô magnata. É um cara gente boa, que tem opinião forte, que é admirável. Pô, o cara tem um canal fantástico. O QI dele é absurdo. O cara é inteligente. Pra caramba. Você debater com eles tem que estar preparado, porque senão o cara vai te atropelar. Ele falava, o 38 meu, eu ficava, juro pra você. Não. Porque, meu, ele sabe filósofo, ele sabe livro. E às vezes ele falava, eu ficava até meio viajando, sabe? Aliás, vamos saber de vocês aí que estão nos assistindo. O que vocês acham do 38? Vocês gostam, não gostam? É um cara polêmico. Traz o 38 de novo. E quem não assistiu, assista aí o episódio do Irmãos Dias Podcast com a Carol entrevistando o 38, que é muito legal. Tá muito interessante, tem coisa polêmica lá. Faz muito sentido vocês colocarem aí no YouTube pra assistir depois. Só deixando claro aqui que eu não tenho nada contra o 38 não, viu, gente? É só uma opinião. Do mesmo jeito que ele defende a ideologia dele, eu defendo a minha, tá? Claro. Então não tem nada de Na hora que você entrar no bar pra beber, vai beber todo mundo junto. Tranquilo, bem de boa. E nós vamos discutir sobre o M3 junto ainda. E aí o pessoal pergunta, né? O pessoal do meu canal pergunta, Léo, mas você tá ensinando aí, o cara investe só 100% em Bitcoin. Será que faz sentido mesmo? Então, assim, ó, é aquilo do método de alocação lá do início. Faz sentido pra ele, né? E pra mim não faz sentido. Então, depende do risco que tá disposto a correr. E falando sobre Bitcoin, a gente tem que lembrar o seguinte, cara. O Bitcoin é uma moeda legal? É bacana. Eu invisto cerca de 3% da minha carteira, eu tenho mais ou menos o mesmo pensamento que você. Exatamente o mesmo tanto que eu. Né? A gente tem o mesmo pensamento. Só que, cara, do mesmo jeito que o Bitcoin ainda pode se valorizar muito, ele pode virar pó. Pode, gente. Pode virar pó. Então, assim, você vai deixar 100% do seu patrimônio em um ativo que existe o risco de virar pó, aí você pode falar, mas as ações também podem virar pó. Cara, muito difícil. Uma empresa como Itaú virar pó, eu acredito que é quase impossível, né? Só se cair um meteoro no mundo, mas se cair um meteoro e acabar o mundo, o Bitcoin vai junto. Aí tá tudo bem. Então, eu acho que o Bitcoin, assim, é uma baita de uma moeda, tem uma baita potencial de valorização, mas você colocar 100% do seu ativo, e acho que não só no Bitcoin, mas em tudo, né? Eu acho que ou você tá perdendo oportunidade, ou você não tá diversificando bem o seu patrimônio. Boa. Então eu acho que... Bom, cada um tem o seu método, né? Mas o meu método não é esse também. Inclusive, o 38 é meu irmão em Cristo, pô. Ele acredita em Deus, em Cristo Jesus, Cristo como o único Salvador, também acredita. Então, pô, nós somos irmãos em Então você pode ficar tranquilo que o 38 não vai te pegar. Pode ficar tranquilo. Eu quero só ler aqui pra ele uma passagem bíblica, que ele usa muito passagem bíblica. Sim. Isso é genial, porque às vezes ele pode ser a única bíblia que muita gente vai ler. Né? Então... Quero fazer uma parte aqui também, vai que eu possa ser a única Bíblia, vocês podem ser a única Bíblia que muita gente vai ler. E aí eu vou jogar isso aqui pro 38, ó. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1 e 2. Isso aqui não sou eu falando, isso aqui é Salomão, o homem mais rico que já existiu, inspirado por Deus. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Então, acho que teorias de concentração máxima, assim, em qualquer tipo de ativo. Se for 100% em fundo imobiliário, também ia ser contra. Se for 100% em ação, também ia ser contra. Se for 100%, eu ia ser contra. Por quê? Diversificação é o santo grau dos investimentos, como diria o Rei Dalio. Digita aí no YouTube depois, Rei Dalio, o santo grau dos investimentos, você vai ver a explicação genial desse cara sobre a diversificação. Com relação e você sabe, falando de diversificação, eu vou te contar uma história minha aqui. Veio a pandemia, em 2020, e, cara, em 2019, eu tava muito exposto em ações, aqui Brasil, tá? E como eu percebi que minha carteira não tava tão bem diversificada, tão bem protegida. Quando veio a pandemia, a gente viu aqui o Ibovespa, cara, despencar, cair forte. Então, vamos supor, cara, que eu tinha, sei lá, da minha carteira, 40% tava em ações no Brasil. Eu tinha uma parte em renda fixa, tinha uma parte em fundos imobiliários, mas eu não tinha ativos no exterior. Boa. E quando veio a porrada da pandemia, a renda fixa, ok, se manteve, mas fundos imobiliários desabou, né, caiu bastante, e as ações nem se fala. Teve ações que caía 10% por dia, 15% por dia. E eu vi meu patrimônio, cara, variar bastante para baixo. E aí, o pouquinho que eu tinha ali de ações nos Estados Unidos, na época devia ser 5% da minha carteira, poxa, segurou, caiu as ações nos Estados Unidos, mas caiu menos do que no Brasil. Porém, o dólar disparou. O dólar tava valendo, sei lá, 4 e pouco, passou de 5,50.
Então, aquilo lá, eu percebi, poxa, é um colchãozinho na minha carteira que eu tenho que aumentar esse percentual. Então, a partir dali, eu fui aumentando meu percentual de ações nos Estados Unidos e hoje eu tenho 30%. Né? Você gosta muito de ETFs, né? E no exterior, que eu sei que eu te acompanho. E hoje eu tenho 30% de ações ETFs, REITs nos Estados Unidos e que me faz o quê? Dormir mais tranquilo. Porque eu sei que se tiver uma pandemia nova, se tiver uma crise mundial, cara, não tem jeito, o dólar vai subir frente ao real. Então, o meu patrimônio lá fora me protege frente a uma crise mundial. Perfeito. E eu acho que é o que você falou. Como a citação que você fez da Bíblia, a diversificação, seja em fundos imobiliários, seja em ações, seja em renda fixa, seja um pouquinho em cripto, seja em imóveis físicos para quem tem um patrimônio maior, que ok, não é errado investir em imóveis não, desde que o cara saiba fazer. Eu acho que tudo isso, a diversificação protege você, né, Leonardo? E isso aí é brilhante você falar, cara, porque tem muita gente que olha pra você e quer ter um patrimônio igual você tem, quer investir como você investe, e você vai perceber que você não vai aprender tudo de uma vez. Não vai aprender tudo de uma vez. Pô, isso aí é genial você falar, porque eu ainda não passei por uma crise tão gigantesca assim. Comecei a investir logo um pouquinho depois da crise. Eu não tive essa oportunidade de aprender isso. E aí eu escuto os caras que têm muito mais patrimônio do que eu, tá investindo muito mais tempo do que eu, me ensinando coisas assim, pô, isso é genial. Você que tá aí, você não vai saber tudo de uma vez, você vai ter que ter experiência, vai ter que ter longo prazo no negócio. Aí, acabou de compartilhar um negócio, um conhecimento que ele sofreu com o dinheiro dele. E você não precisa sofrer com o seu. Então, isso é muito, muito legal, cara. É muito legal. Assim. A gente já sofreu e a gente ensina para que vocês não precisem passar pelo mesmo caso que a gente, né? E realmente, Leonardo, uma coisa que você falou é importante. A gente vai aprender mesmo na prática. Isso é né? verdade. Você pode fazer 30 cursos, cara, mas se você não aplicar aquilo, você não vai ter conhecimento prático, cara. Você tem que investir. Então comece mesmo que seja com pouco. E não se preocupe, poxa, tô começando com um pouquinho de dinheiro. Não, começa. Porque o conhecimento, você começando com um pouquinho e adquirindo conhecimento, lá na frente seu patrimônio vai estar maior. Se você é estudante hoje, lá na frente você vai estar ganhando mais, vai ter possibilidade de juntar mais. Ao começar cedo, lá na frente você vai ter conhecimento para trabalhar melhor esse patrimônio maior e não ser enganado. Porque, infelizmente, a gente viu, por exemplo, a XP fez um movimento muito bom, né? Mudando o mercado. Eu acho que foi a XP que deu chutou a porta assim e tirou essa concentração muito de bancão, com as pessoas investindo em bancão, e trouxe a Bolsa de Valores mais para todo mundo. E o BTG também fez um trabalho fantástico e tal, as corretoras. Cara, o mercado hoje, ele mudou muito de uns anos para cá, né? Porque as pessoas antigamente elas não tinham conhecimento, elas achavam que Bolsa de Valores era só para rico e tal. Então essas empresas fizeram um movimento legal, porém, muito assessor de investimento que trabalha para essas corretoras fizeram um mau trabalho também, por indicar coisas ruins pro cliente. Criar trauma. Só que se o cliente é um cara que tem um mínimo de estudo e entender o que está sendo indicado por ele, cara, ele vai evitar erros, né? Então, assim, não adianta falar, o assessor me indicou aquela porcaria, me indicou aquele COI, que é uma porcaria de investimento. Se você tivesse o mínimo de conhecimento, acompanhando o Leonardo, acompanhando a Carol, acompanhando, enfim, os influenciadores que estão trazendo bom conteúdo, você não teria entrado num negócio ruim, que às vezes você só vai perceber que é ruim depois de 2, 3 anos, e aí você já poderia ter feito coisas melhores.